Fica de pé no seu lugar, feche os teus olhos, levante uma das tuas mãos ao Senhor, faça uma oração a Deus de gratidão, porque Ele te trouxe até aqui em 2024, começa a declarar ao Senhor, por tudo que Ele tem falado ao teu coração neste tempo, por aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida, a sua casa, aquilo que você tem recebido do Espírito, aquilo que o Senhor tem testificado ao teu coração nesta época. Começa a agradecer ao Senhor e começa a liberar palavras de vida, palavras de poder. Começa a dizer: Senhor, eu creio e eu já quero declarar, Senhor, que eu já estou vivendo esta nova estação, eu já estou vivendo este novo, eu já estou declarando que verei e viverei e comerei do melhor de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Começa a dizer: Senhor, ainda este ano eu verei o movimento das águas, ainda este ano eu vou ver o Senhor já falando, o Senhor já movendo, e eu vou entrar em 2025 crendo que o novo do Senhor já está sobre a minha vida. Senhor, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, esta casa, esta família, esta igreja, Senhor, debaixo deste mover. Senhor, nós temos profetizado como igreja, Pai, ó Deus, que viveremos um tempo extraordinário em 2025. Senhor, nós declaramos que será um ano aonde, Pai, nós, ó Deus, vamos aplicar a nossa fé, porque nós sabemos que o Senhor quer fazer, que o Senhor já fez, que o Senhor já liberou, que o Senhor já autorizou os teus filhos. Pai, nós sabemos, ó Pai, que a fé celebra antes de ver. Então nós já celebramos nesta noite, Senhor, o milagre, a vitória, a cura, já celebramos a conquista, já celebramos o crescimento, já celebramos, Senhor, ó Deus, esta nova empresa, já celebramos, Senhor, a prosperidade, já celebramos, Senhor, a saúde, nós já celebramos, Senhor, ó Deus, o nosso ministério, ó Deus, ele avançando, Senhor, ele crescendo, Senhor. Pai, nós cremos em nome de Jesus, Senhor, e nós cremos, Senhor, ó Deus amado, Deus querido, como nos ouvimos ontem, também a tua palavra, Senhor, ó Deus, o Senhor nos chamou para sabermos quem nós somos. Senhor amado, primeiro, Pai, o Senhor traz em nós a nossa identidade. Senhor, aqui é uma igreja cheia de filhos. Pai, filhos são herdeiros. Pai, filhos têm herança. Filhos não conquistam, Pai, eles recebem. E eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor reservou, preparou, já está pronto. E eu quero declarar, em nome de Jesus, já sendo liberado sobre você, e você já tomando posse, você já recebendo o que o Pai já te dá por herança. E eu declaro que um tempo de maturidade está sobre a sua vida. Amadurecimento, o tempo de criança, o tempo de adolescência, passando espiritualmente. Eu quero declarar, aquele que até então você oscilava, você tinha medo, você não conseguia aplicar, o tempo da maturidade faz de você homem, faz de você alguém maduro. E eu quero declarar maturidade espiritual sobre você, maturidade da fé, maturidade na caminhada, maturidade no seu casamento, maturidade nas suas escolhas e decisões, em nome de Jesus. E eu quero declarar um tempo de experiência com a presença do Senhor, um tempo de intimidade com o Espírito Santo, um tempo de ouvir coisas inefáveis, de ouvir coisas profundas, um tempo de revelação para aqueles que o Senhor traz na intimidade. E eu quero declarar um tempo de presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que está debaixo do seu cuidado, que o Senhor confiou a você. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Deus quer que avançamos, e nós iremos avançar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você crê no novo de Deus? Nós cremos. Glória a Deus. Nós temos, pode se sentar. Obrigado a todos, boa noite, queridos, graça e paz. Vocês que nos visitam, estão em casa, são todos bem-vindos.
bom estarmos aqui. Gente, você que esteve conosco esses 2 dias, hoje o 3º dia, você ouviu palavras que impulsionou o teu coração. Nós cremos muito na palavra liberada, nós cremos muito naquilo que o Espírito do Senhor, Ele direciona os nossos corações, que Ele move as nossas vidas, e nós estamos vivendo algo muito lindo da parte do Senhor. O que nós temos percebido nesses dias, nesses últimos dias, que Deus Ele vem falando, Deus Ele vem trazendo luz, Deus vem trazendo claridade, vem clareando, Deus vem trazendo com mais precisão tudo aquilo que o Senhor já vem falando ao nosso coração há alguns anos. Nós temos recebido palavras, nós temos recebido muitas direções do Senhor, em especial já o ano passado, na nossa conferência nós vivemos um tempo debaixo de uma atmosfera, debaixo de um mover de Deus, onde o Senhor veio falando ao nosso coração sobre aquilo que Ele estaria construindo este ano, sobre o que Ele estaria fazendo neste ano de 2024. E nós caminhamos então debaixo de algumas palavras, crendo, profetizando, declarando, porque é necessário nós crermos quando o Senhor libera uma palavra ao nosso coração. Não basta Deus falar, nós precisamos pegar aquilo que Deus disse e nós precisamos aplicar em fé, precisamos trazer essas palavras lembradas diante do Senhor. Você sabe que orar a Deus, trazer as suas causas diante do Senhor é apenas lembrar a Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão diante dos olhos do Senhor. O Senhor contempla todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele conhece, antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já o sabe, a Bíblia diz. Então tudo está diante do Senhor, mas nós trazemos lembrado, porque quando eu trago lembrado, eu estou dizendo: Senhor, eu estou crendo, eu estou confiando, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou firme, Senhor, eu estou nesta convicção. Então nós temos caminhado debaixo de palavras, e nesta nossa última conferência, que nós tivemos agora em outubro, nós vivemos um tempo muito lindo, nós vivemos momentos extraordinários da parte do Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, vivemos palavras liberadas sobre nós como pessoas, vivemos palavras liberadas sobre nós como família, como igreja. Então o Senhor, Ele tem movimentado as águas, o Senhor, Ele tem ministrado aos nossos corações, e Deus então Ele tem falado a nós. Agora cabe a nós darmos continuidade em fé, cabe a mim e a você pegar tudo aquilo que Deus tem falado até aqui e segurar com firmeza e começar a liberar em fé aquilo que nós acreditamos que vai estar acontecendo, aquilo que nós acreditamos que nós iremos viver a partir deste tempo que o Senhor já está falando sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Então Deus tem falado de várias maneiras, Deus liberou palavras ao teu coração. Eu tenho certeza, você que está aqui durante o tempo da conferência, desde a abertura de sexta-noite com a primeira palavra, e assim consequentemente as demais mensagens, o Senhor, Ele foi testificando ao teu coração. Nós tivemos aqui palavras que foram nos impulsionando, que foram nos direcionando, que foram movendo os nossos corações. Primeiro, nós ouvimos uma palavra onde Deus traz uma mensagem sobre a nossa casa, sobre uma estação da nossa casa. Eu não sei você, mas eu creio, porque aquilo que Deus falou sobre a nossa estação desta casa é o que nós já havíamos ouvido em outros tempos, já tempos atrás, anos atrás, o Senhor direcionando algumas coisas, desde a nossa mudança para este local. É uma convicção, era uma certeza daquilo que Deus já havia sinalizado ao nosso coração, e neste processo de mudança, o Senhor veio falando, levantando alguns profetas, em sonhos, também em palavra de conhecimento, sabedoria, revelação, direcionando o nosso coração. Então nós estamos debaixo deste movimento, e o que vamos fazer então, a partir deste momento que tudo está diante de nós, diante dos nossos olhos? E nós encerramos a nossa conferência, não encerramos sábado à noite, onde nós ouvimos uma palavra para nós deixarmos o velho, deixarmos para trás, porque se queremos viver o novo, nós não podemos carregar o velho. Se queremos viver o novo, nós não podemos trazer o que é velho conosco. Nós precisamos crer que para que o vinho novo ele venha, para que o vinho novo não se perca, ele precisa de um odre novo.
Então nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos estar nos atualizando em Deus, para aquilo que o Senhor vai estar fazendo em nossas vidas nesse tempo. Então eu creio que nós estamos encerrando 2024 com grande expectativa no nosso coração. Nós estamos encerrando 2024 diante de promessas, diante de palavras que foram liberadas ao nosso coração, que nos impulsionam, que nos encoraja, que nos traz alegria, que nos traz a certeza de um futuro melhor, que nos traz a certeza de que viveremos algo diferente a partir então deste tempo. E eu gostaria que neste momento você pudesse pensar um pouco, o que você tem no teu coração, o que Deus falou com você em 2024, qual é a mensagem que está aí viva, gritando no teu coração nesse tempo. Você está aqui sentado, você que vem domingo a domingo, você que caminha com esta família, o Senhor deu a você uma palavra, e hoje, qual é a palavra que pulsa o teu coração? Qual é a mensagem que você possa definir aí em 2 ou 3 palavras que está dentro do teu coração? Eu gostaria que você pensasse, eu gostaria que você pudesse parar por um instante e pensar, e formular, e definir, resumir, ser bem sucinto naquilo que está no teu coração. Por que isso é importante? Porque nesta noite nós vamos falar sobre ousadia para conquistar. Nós vamos falar sobre temos ousadia, nós precisamos conquistar, nós precisamos ir além. Eu preciso dar continuidade àquilo que Deus falou, eu preciso dar continuidade àquilo que o Espírito liberou no meu coração, mas para isso eu preciso ter ousadia. Eu não posso cruzar os meus braços e olhar e acreditar que tudo vai dar certo. Eu não posso apenas dizer, mas Deus disse, e se Deus disse, Deus vai fazer, é verdade, Deus já prometeu, Deus já falou, Deus já sinalizou. Mas nós também entendemos, à luz da Bíblia, que quando Deus fala, Deus sinalizou da sua parte. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, Deus te responsabiliza a dar uma resposta. Preste atenção. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, uma palavra que direciona, impulsiona a sua vida, Deus te responsabiliza a dar uma resposta. Por quê? Porque Deus libera uma palavra sobre você, mas você precisa crer, você precisa agir em fé, você precisa agir, você precisa ir ao encontro daquilo que Deus falou ao teu coração, porque senão é muito fácil. Deus falou, se eu não faço nada, por quê? Porque me movimentar, quando Deus me responsabiliza diante de uma palavra, Deus está dizendo assim: ajuste os seus ponteiros, redirecione ali a sua vida, faça novos trajetos para você percorrer, saia deste ambiente, vai para aquele outro, deixe de fazer isso e começa a trazer outras coisas em sua vida. Então, na verdade, Deus está dizendo assim: começa a ajustar, começa a reorganizar. Quando o Senhor chama Josué, e Josué está prestes agora a conduzir o povo de Israel, a primeira coisa que Deus vai dizer a Josué: Josué, santifique o povo. Em outras palavras, reorganize eles, alinhe eles. Jesus está em Marcos, ele quer fazer o milagre da multiplicação dos pães, e a multidão está ali espalhada. Jesus olha para aquela multidão, está ali faminta, todos estão ali conversando, um aglomero de gente. A primeira coisa que Jesus faz, ao momento que Jesus pega os pães e o peixe em suas mãos, Jesus olha para os discípulos e diz assim: fale para o povo sentar, organize eles, coloque eles sentados, coloque eles em ordem. Por quê? Porque para que nós recebamos de Deus, para que desfrutamos daquilo que Deus quer trazer às nossas vidas, primeira coisa, nós precisamos organizar o que está desorganizado. Início da Bíblia, Gênesis capítulo 1 diz: eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Em outras palavras, a presença de Deus estava, mas a presença de Deus não encontrava-se em um único lugar para manifestar e trazer forma. Por quê? Porque a terra estava desconfigurada, a terra estava bagunçada. A pastora ainda mencionou que a terra ela estava sem forma, não havia nada no lugar. Então a Bíblia diz que o Espírito, a vida, a presença de Deus estava. Por que, pastor, que a presença de Deus estava, se tudo estava bagunçado? Porque se a presença de Deus sair do universo, o universo se destrói.
Então ele estava em desordem, mas a presença estava pairando. Pairando, eu estou me movimentando, mas não estou fazendo. Eu estou presente, mas não estou atuando. Eu estou, mas não estou trazendo forma. Ei, você recebeu palavra de Deus sobre você. Mas se você não entender que quando eu recebo uma palavra é como que o Espírito do Senhor ele está. Mas se a minha vida está desajustada nesta área, bagunçada, sem ordem, ele vai estar, mas ele não vai operar. Aí está talvez a resposta aos seus questionamentos. Por que Deus não faz? Por que Deus não responde? Por que Deus não manifestou? Por que eu ainda não vi Deus fazer se Deus já disse? A pergunta é: como você está? Como está o teu coração? Como está a sua fé? Como está a sua confiança? Então nós sabemos que Deus é um Deus de ordem. Aí Jesus disse: manda o povo sentar. O povo sentou. O Senhor disse: Josué, santifique o povo, porque ao terceiro dia eu farei maravilhas no meio deles. Santifique. Porque para que eles vivam um extraordinário, para que eles vivam um milagre, o meu mover, o meu agir no meio deles, eles precisam estar santificados. Em outras palavras, eles precisam estar prontos. Agora eu te faço uma pergunta para você pensar: você está pronto para viver aquilo que Deus falou ao teu coração para 2025? Você está pronto para ver Deus fazer coisas lindas na sua casa, no seu ministério, nos seus negócios para 2025? Você está pronto? Se você está pronto, a resposta é que Deus vai fazer. Mas se você não está pronta, há um convite de Deus nesta noite, um conselho do Senhor: comece a organizar a sua vida. Quando eu digo organizar, em todas as áreas, em todos os sentidos, tudo aquilo que diz a teu respeito, tudo aquilo que é de sua responsabilidade, comece a colocar em ordem, comece a colocar as coisas, pontua cada coisa, começa a trazer diante de Deus. Diga: Deus, eu preciso colocar em ordem. Eu não quero que a tua presença esteja sobre mim, eu quero que a tua presença movimente o meu coração. Eu não quero que a tua presença esteja sobre a minha vida. Eu não quero apenas que os pães e os peixes estão sobre as mãos de Jesus. Eu quero que Jesus abençoe e multiplique o que está em suas mãos sobre a minha vida. Jesus poderia estar com os pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, e dando graças a Deus, obrigado, e a multidão bagunçando, não estando sentada. Aí Jesus olharia e diz: os pães estão prontos, eu já os liberei, já os abençoei, mas como eles vão multiplicar se eu não encontro lugar para que eles possam multiplicar? Então, primeira coisa, o Senhor nos convida para que nós conquistemos, para que eu e você possamos conquistar, é que nós nos organizamos. Você está pronto para viver algo lindo em 2025? Abra a sua Bíblia comigo então no livro de Josué, capítulo 6, é o texto base. Eu vou ser bem breve aqui nesta palavra, que depois eu quero orar com você. Eu quero colocar você em movimento nesta noite, para que você seja, querido, o agente abençoador do seu futuro, para que você seja o agente que vai liberar palavras, que vai profetizar sobre você mesmo, sobre o 2025. Nós já cremos que já fomos ricamente abençoados. Nós cremos que o Senhor já nos autorizou a vermos algo poderoso pelo poder da fé. Nós cremos que o Senhor já nos autorizou a vivermos um tempo de coragem, de ousadia, como Pedro estava ali na prisão, mas ele estava ali com coragem de orar, e a igreja corajosa intercedendo por ele. E de repente ele viu o extraordinário de Deus. E nesta noite nós vamos falar sobre sermos ousados, termos ousadia. Querido, uma pessoa ousada é uma pessoa corajosa. Uma pessoa ousada, ela é uma pessoa intrépida. Uma pessoa ousada, querida, ela é uma pessoa, meu amado, audaciosa. Uma pessoa ousada, ela não tem medo, ela não é tímida. Quando eu digo tímida, não estou falando tímido de uma timidez pessoal. Ela não é tímida em fé. Ela não tem timidez de fé. Ela crê. Quando todo mundo olha e diz assim: isso não vai dar, isso é impossível. Uma pessoa ousada,
ela continua acreditando, ela continua declarando, ela continua profetizando. Ela não se limita, meu amado, às circunstâncias. Por quê? Porque ela é ousada. A Bíblia vai dizer, Josué capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler um texto com você que descreve, você já conhece, que descreve todo este fato. Diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor dela com todos os homens armados. Faça isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marche todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar, o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez, e a arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam a trombeta iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas neste dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes derem o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Querido, nós conhecemos muito bem essa história, é um texto muito conhecido dentro da igreja evangélica, é um texto conhecido também dentro do catolicismo. Se fala muito sobre as muralhas de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. Quando nós olhamos para este texto, nós estamos vendo Josué, ele está diante de promessas. Josué, ele está caminhando a uma resposta a profecias que foram liberadas há muitos anos atrás. Há mais de 500 anos, Deus havia liberado esta palavra a Abraão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz promessas dele sobre a terra de Canaã. Então Josué, ele está ali diante de uma promessa, diante de uma palavra. Josué está diante de uma conquista que era viver o que Deus já havia falado, anunciado, profetizado, como eu e você estamos. Nós estamos diante de palavras, diante daquilo que Deus já falou. Mas é muito interessante que Deus chama Josué, e Deus vai dar a Josué instruções. Deus instrui Josué de como ele deveria proceder, de como ele deveria agir diante da conquista, diante da manifestação, diante do cumprimento daquilo que Deus havia liberado. Então eu imagino ver diante de uma lógica o que Josué pensaria. Se nós olharmos capítulos anteriores, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos encontrar Josué enviando 2 espias para espiar a terra. O que Josué estava intentando quanto a isso? Vão lá, olhem a terra, vejam a terra, conheça a fortaleza, também conheça os pontos fracos desta terra.
conheça como estão os homens, qual é a possibilidade de guerra, qual é o armamento que eles possuem. Então Josué, como um bom general de guerra, como um bom soldado, ele envia homens treinados, para que pudessem fazer para ele um levantamento, trazer a Josué um relatório, descrevendo agora a Josué qual era a realidade interna da cidade de Jericó, e como eles poderiam entrar em Jericó e tomar posse daquela cidade. Então este era o olhar de Josué: como eu vou vencer as muralhas? Aonde eu vou encontrar brecha nessas muralhas para poder acessar, para poder entrar lá? Como eu vou poder entrar sem que os inimigos me percebam, sem que os soldados de Jericó nos apanhem de surpresa? De que forma nós possamos acessar? Josué utiliza as suas habilidades terrenas, Josué utiliza a sua capacidade, seu conhecimento, com as suas experiências de general de guerra, de grandes conquistas, de grandes enfrentamentos. Ele traz tudo isso para ele, e agora ele coloca ali dentro e faz um rascunho, e ele começa a estudar a maneira, qual seria uma possibilidade mais segura, qual seria uma forma mais garantida de que possamos tomar posse desta cidade, para que possamos entrar nesta cidade, para que possamos vencer os moradores desta cidade, para que assim nós a conquistemos. Esta era a perspectiva de Josué. Mas o Senhor vem sobre Josué, e Deus então ele vai contrariar Josué, tudo aquilo que Josué até então está pensando, tudo aquilo que Josué até então está acreditando que seria a forma que ele poderia acessar Jericó, que ele poderia vencer Jericó. Ele olha e ele diz: eu posso fazer assim. Mas o Senhor vem a Josué, e o Senhor olha para Josué, e o Senhor vem, e o Senhor vai confrontar Josué, o Senhor vai trazer Josué para a realidade do que está prestes a acontecer. O Senhor ele chama Josué, e ele traz Josué lembrado, e diz: Josué, você vai conquistar esta cidade, não é porque você tem um bom exército, você vai entrar nesta cidade, não é porque você é um grande general. Josué, você vai vencer este povo, não é porque você é um povo mais forte. Não, Josué, não é esse tipo de batalha, não é esse tipo de movimento que eu quero que você tenha. Josué, você não vai vencer uma fortaleza, você não vai vencer uma muralha gigante, você não vai entrar numa cidade onde o inimigo está vigiando, onde Satanás está trabalhando, onde o diabo está criando laços. Você não vai vencer. Você não adianta usar as suas habilidades, o seu conhecimento, as suas táticas de guerra. Por quê? Porque Satanás sabe como te vencer, o inimigo sabe como te resistir, o diabo sabe como apanhar você. Então o Senhor chama Josué, diz: Josué, esta não é a guerra, esse não é o tempo que eu tenho para você. Josué, eu não quero que você puxe da espada, porque a espada que você tem não vai romper com esta muralha. Josué, eu não quero que você use a força do seu exército, porque a força do exército que você acredita não é capaz de romper com essas fortalezas que estão diante de você. Mas Deus chama Josué, e Deus diz: Josué, sabe como você vai vencer? Porque você tem uma palavra. Diga assim: uma palavra. Sabe, querido, o que Deus quer de nós, para que nós possamos conquistar com ousadia? Para que você possa crer diante de tudo que Deus liberou o teu coração neste tempo, para que você se levante hoje, nesta noite desta casa, e você vai para a sua casa ao término ainda deste ano, e ao início de 2025, para que você vai com ousadia, com convicção, com coragem, que você possa se levantar ousadamente e dizer: eu vou conquistar. Sabe o que Deus está dizendo a você? Você vai, mas você vai porque você tem uma palavra. Lembra do que eu falei ao teu coração, lembra do que eu falei sobre a tua casa, lembra do que eu liberei sobre você. É sobre esta palavra que você vai avançar. Ei, você tem uma palavra. Então nesta noite você vai pegar esta palavra que eu disse para você, resumir em 3 palavras, uma frase de 3 letras. Qual é o sentimento, qual é a verdade, qual que é o poder que impulsiona o teu coração? É sobre isso que Deus está dizendo a você nesta noite. Ei, você vai ser ousado de trazer esta palavra de Deus diante dos teus olhos. Não importa se Jericó está diante de você, não importa se hoje você tem fortalezas, não importa se hoje você está sendo resistido por alguém, não importa se hoje você se olha e diz assim: eu sou improvável. Ei, não é sobre essa condição, mas é sobre uma palavra que o Senhor liberou sobre o seu coração, sobre uma verdade que está sobre você. É sobre isso.
É esta ousadia que você precisa. Haverá momento que você vai olhar, tem uma muralha. Haverá momento que você vai olhar e dizer: é intransponível. Haverá momento que os teus olhos vai denunciar, dizer assim: isso é mentira, não dá. Mas você vai dizer assim: eu continuo marchando, porque Deus disse que eu chegaria a outra margem. Eu não vou parar. Isto é ousadia, isto é fé, isto é confiança no Senhor. Você não pode parar, sabe por quê? Porque, querido, se você utilizar das suas táticas de conquista, se você utilizar das suas habilidades, você já usou outras vezes para vencer guerras, talvez neste tempo não vai resolver de nada. Sabe o que vai mover o meu coração em 2025? Sabe qual que é a minha oração, Senhor? O Senhor disse: isso é ousadia. Sabe o que é ousadia? Para conquistar, é trazer lembrar, disse Deus, o Senhor disse. Querido, havia 3 anos e meio de seca, preste atenção. Eu disse quantos anos? 3 anos e meio de seca. Não havia água em Israel, era tudo seco. Não havia recursos. Os animais morreram. Os que não morreram estavam magros, feios. Era um caos dentro de Israel no tempo do rei Acabe. 3 anos e meio de seca. Elias, ele vem até Acabe, você conhece a história. Ele disse: assim disse o Senhor dá a ele uma palavra. O Senhor diz: hoje vocês saberão quem é o Senhor. Hoje vocês saberão quem é o Senhor. Se é Acabe, se é Baal ou se é Deus. Querido, o caos estava ali estancado. Estava diante dos olhos do profeta e da nação. Havia um caos generalizado. Elias chega. Elias contempla aquele caos. Elias vê aquele caos. Elias vai orar. Ele dobra o seu joelho, ele ora. Ele faz uma vez a oração. Aí o seu servo vai, e quando volta diz: Elias, não tem nada. A sua mente diz assim: Elias, o caos continua. Aí Elias diz assim: mas eu tenho uma palavra. Ele ora de novo, diz: servo, vai lá olhar outra vez. O moço vai, o moço volta, diz: Elias, o caos está do mesmo jeito, a terra está mais seca, porque já faz 20 minutos da primeira vez. Elias olha, a sua alma diz assim: Elias, eu não sei se adianta. Mas Elias traz lembrar, diz assim: eu tenho uma palavra. Elias vai orando, vai orando, vai orando. De repente, querido, ele olha lá distante. Aí vem o seu servo e diz assim: tem uma pequena nuvem. Ei, preste atenção. Não havia chovido ainda, mas Elias tinha uma palavra. E ele diz: pelo poder desta palavra, eu já ouço o barulho da chuva sobre a nação de Israel. Ei, é sobre a palavra que Deus liberou a você que você vai ver o extraordinário de Deus. É sobre uma palavra. Não importa o que os teus olhos veem, não importa o que os teus ouvidos estão escutando, não importa o ambiente que você está. Neste ano de 2025, você vai dizer assim: eu tenho uma palavra do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Eu tenho uma palavra. E quando os teus olhos acusarem, denunciarem, quando as muralhas de Jericó, as fortalezas vier contra você e dizer assim: você não vai passar, você vai olhar e dizer assim: não é por mim, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Ei, Israel chega diante do Mar Vermelho. Ah, meu querido, Deus havia dito: Moisés, eu tiro o meu povo do Egito, eu vou levar o meu povo para a terra que mana leite e mel. Moisés chega diante do Mar Vermelho, o povo olha assustado, apavorado. Aí Moisés ora ao Senhor. O Senhor disse: Moisés, por que você pergunta a mim? Por que você está orando a mim? Manda o povo que mais. Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés, lembra-te, você tem uma palavra. Eu disse que você tiraria este povo e o levaria para a terra prometida. Há uma palavra sobre você, Moisés. Aleluia. Querido, você tem que ter ousadia. Ousadia de fé. Querido, em 2025 você vai ousar. Ei, você vai ousar. Você, querido, no seu trabalho, na sua profissão, você vai ousar. Dizer: Deus, eu creio que eu posso ir além. Então você vai ousar através da sua fé. Você precisa ter ousadia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Coloca aqui para nós. 1 Samuel, olha só que coisa linda. Está Davi. Você conhece também essa história, eu só quero compartilhar. Dá um sentido ao teu coração. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 17. Deixa eu ver se é 17 mesmo. Se eu conferir aqui só um momentinho.
17:38. Querido, é muito interessante que, olha o que é ter ousadia para conquistar. Você conhece a história? Golias está insultando Israel 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que no final Golias caçoava, ele zombava, ele ria do exército de Israel. E chega um menino chamado Davi, e Davi se dispõe a lutar com Golias. Mas Golias era um homem de quase 3 metros de altura, um gigante. Para você ver, um homem de 3 metros de altura é mais alto que aquela primeira lista que temos ali, aquela parede do 2,75. Então ele ultrapassava talvez a cabeça para cima. Então era um homem, um monstro, um gigante. Só a sua lança pesava 7 quilos. Então era alguém muito forte, um homem de guerra, treinado, de grandes conquistas e vitórias. Mano a mano, ele não havia ainda encontrado um homem que o vencesse. Alguns estudiosos dizem que Golias provavelmente seria alguém desengonçado. Eu não acredito, porque é impossível uma pessoa desengonçada ter habilidade de guerra. Então, no meu entendimento, Golias era um homem que sabia o que estava fazendo. E ele provoca, ele diz assim: se houver um homem que me enfrente, que me vença, todos nós seremos seus servos. Porque ele dizia assim: até hoje nenhum homem comum, ninguém me venceu. E é muito interessante que quando Davi se apresenta a Saul tem um entendimento, ele era o rei de Israel. E Saul então, Davi traz o relatório e diz: olha, eu vou enfrentar este homem, fica tranquilo, ó rei, eu creio que Deus é poderoso para abater esse gigante, esse inimigo. E aí Saul rapidamente entende, ele vai utilizar da sua criatividade, ele vai utilizar do seu conhecimento, da sua habilidade natural também. Ele chama Davi, e olha o que ele vai fazer com Davi. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, uma armadura, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Qual que era a mentalidade? Eu vou lutar, eu vou enfrentar Saul. Quando ele chega, ele disse: ô rei, deixa que eu vou resolver isso, eu vou entrar em combate. A Bíblia nos ensina que rapidamente Saul pega das suas armaduras e ele chama Davi e ele coloca sobre Davi. Qual que seria uma mentalidade natural nossa? Qual que seria uma conclusão, talvez minha e sua nesse tempo? Diria para Saul: Saul, traga logo alguém, se fosse no tempo presente, alguém sabe costurar, alguém que sabe fazer aí boas armas de guerra, manda a eles agora fazerem na medida do meu corpo, de acordo com as minhas habilidades, da minha envergadura, dos meus movimentos, para que eu tenha agilidade, para que eu possa ser muito bom naquilo que eu vou fazer agora, para que eu possa enfrentar esse gigante. Isso seria uma mentalidade de alguém, querido, que acredita que ele pode utilizar dos seus recursos naturais para poder viver o que Deus falou para com ele. Mas a Bíblia diz que esta era a mentalidade de Saul, mas não era o que estava na mente de Davi. Deixa eu dizer algo a você, querido. Se você quer viver o extraordinário de Deus, se você quer viver algo, querido, poderoso da parte do Senhor, o que você vai fazer, querido, será diferente do que a maioria das pessoas vão estar fazendo. O que você vai ter revelação e direção, vai confrontar mentalidade, pensamento, querido, de muitas pessoas, porque eles vão dizer para você: assim não dá certo, assim não funciona, mas você vai dizer: mas eu creio, porque o Senhor falou o meu coração, e a estratégia que eu estou utilizando não é estratégia de homens, mas é uma estratégia do Espírito Santo no meu coração. E a Bíblia diz que Davi faz o quê? Davi, ele vai se despir daquelas armaduras. Davi olha para tudo aquilo e Davi diz assim: ó rei, eu não vou vencer Golias pela força dos meus braços, eu não vou vencer Golias por uma boa armadura, eu não vou vencer Golias porque eu estou trajado, eu estou vestido de acordo com um soldado de guerra. Não, Saul, não é este tipo de guerra, não é sobre isso que eu acredito. Davi disse: eu trago lembrado, como disse a palavra do Senhor Jeremias, eu trago lembrado aquilo que me dá esperança. Davi trouxe lembrado, diga assim: eu tenho esperança, que assim como um dia o Senhor me livrou do urso, assim como um dia o Senhor me livrou do leão, o Senhor me livrará deste incircunciso filisteu.
Deus. Aí Saul disse: mas como você vai? Davi disse: Saul, fica tranquilo, não é pela força dos meus braços, não é pela força do meu entendimento, mas é pela fé. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Este homem insultou, ele insultou o Deus de Israel, ele amaldiçoou o exército do Deus vivo, e hoje mesmo o Senhor vai tirar esta afronta de sobre Israel. Não sou eu, Saul, mas é o Senhor. Ei, é o que Deus colocou sobre você, que vai fazer você acessar algo grande, você acessar o novo. É o que Deus colocou no teu coração. Ah, querido, levante o seu lugar, vai em 3 pessoas e diga assim: é o que Deus falou com você, que tem que movimentar você em 2025. Sai do teu lugar, seja uma boca de Deus, diga para Ele: é o que Deus colocou dentro de você, é o que Deus ativou no seu coração. Ei, é o que Deus colocou em nós, não é uma armadura, é o que Deus moveu. Seja um profeta. Sabe, vocês gostam de barulho, né? A Bíblia diz que Davi faz o quê? Davi, ele utiliza de uma revelação. Davi utiliza de uma revelação, de uma experiência que ele havia já tido com o Senhor. Sabe, você precisa ter ousadia para conquistar, ousadia, querido, para ter experiências com Deus, ousadia para buscar a Deus de tal forma que Deus comece a revelar ao meu coração algumas coisas. Este ano Deus me deu uma palavra, o ano que vem vou compartilhar com os nossos líderes. Deus falou ao meu coração. Eu estava lendo a Bíblia, e num processo que eu estava lendo a Bíblia, determinado capítulo de Gênesis, eu li o capítulo, e aquilo saltou fortemente ao meu coração. Parece que eu nunca tinha lido aquela página da Bíblia, eu já havia lido várias vezes, e quando eu li, o Senhor traz uma palavra ao meu coração, e o Senhor fala ao meu coração, o Senhor direciona o meu coração. Então, a partir daquele momento eu tomei algumas decisões, eu, Silvanei, com o Senhor. Eu comecei a construir algumas coisas, porque Deus me deu uma palavra. E se você hoje chegar para mim e dizer assim: mas esta palavra, isso aqui não vai acontecer, eu vou dizer assim para você: pode não acontecer para você, mas para mim vai acontecer, porque Deus me deu uma palavra. Sabe, o que levou Davi, não foi Davi acreditar que ele tinha habilidade, foi Davi olhar e dizer assim: eu me lembro da ousadia que Deus me deu para enfrentar aquele leão que havia pego uma ovelhinha, e arranquei da boca dele e o matei. Davi olhou e disse assim: eu me lembro. E de repente eu estava lá, e um urso, ele investiu bravamente para atacar as ovelhas do meu pai. E eu disse para o urso: não faça isso, você vai se arrepender. O urso disse: não, se você é mais forte do que eu, vamos lutar. Eu me dei contra aquele urso e o matei, como matei o leão. Aí Davi olha e diz assim: eu entendo que quando Deus quer fazer, Ele libera uma palavra. Quando Deus quer manifestar, Deus traz uma mensagem no meu coração. Sabe, e Davi despiu. Você conhece a história. Davi, com uma pedrinha, derrubou um gigante que estava todo preparado para enfrentar golpes de guerra, para enfrentar lanças, para enfrentar dardos, para enfrentar flecheiros. Davi derruba aquele gigante. Sabe por quê? Que a palavra do Senhor diz assim: eis que Jesus é a pedra angular. O que Davi estava crendo tinha um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele olhou para o Golias e disse assim: hoje mesmo o Deus de Israel, que está sentado no alto sublime trono, rodeado de glória, poder e majestade, aquele que recebe louvor, adoração de dia e de noite, onde os seres viventes se prostram diante dele, com 2 asas voa, com 2 cobre os seus olhos. Este mesmo Deus santo e poderoso, Ele vai derrubar este homem. Não sou eu, mas o Deus de Israel. E Davi então se movimenta. E você conhece a história. Davi tombou. Deus quer levar você a grandes conquistas. Josué então está com o povo diante da muralha.
Josué então, ele entende. Eu imagino todo aquele exército olhando para Josué e dizer: Josué, o que vamos fazer? Josué diz para eles assim: não fale nada, não queremos ouvir voz. Fique em silêncio. Querida, a primeira estratégia de guerra, meu amado, sem utilizar armas para vencer o primeiro obstáculo. É a primeira estratégia de guerra que você encontra na palavra de Deus, aonde, querido, o silêncio, meu amado, foi o que movimentou a maior conquista. E Josué então, ele obedece porque ele tinha uma palavra. Quando nós temos uma palavra e você é fiel àquela palavra, você aplica aquela palavra, querido, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu fiz a minha parte. Deus olha e diz assim: agora eu vou fazer a minha. O Senhor disse a Abraão: Abraão, sobe o monte, leva Isaac, sacrifique lá no alto. Mas Isaac era a promessa. Mas Abraão, ele obedece, ele sobe o monte, ele arma o altar, ele deita Isaac, ele amarra Isaac. Quando ele vai imolar o seu filho, o Senhor brada do alto, diz: Abraão, não precisa fazer, levante os olhos e veja, ali está o milagre. Ei, quando você é fiel, você é obediente, você persegue o que Deus falou ao teu coração, Deus vai manifestar com o sobrenatural. Eu quero declarar sobre você, querido, que o que você recebeu neste ano, em 2024, nesta casa, sobre a sua vida, sobre, querido, em qual seja a área da sua vida, eu quero declarar que em 2025, você vai ousar acreditar, você vai ousar perseguir, você vai ousar declarar, você vai ousar viver o que Deus disse a você, e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E desta forma, Josué ousou confiar. Eles chegam diante da muralha, eles apenas gritam, eles apenas bradam. Não foi a sua voz, mas foi uma palavra do Senhor sobre a vida dele. Deus disse assim: Josué, só grite. Josué, só me obedeça, porque sou eu. Gideão, com 300 homens, venceram os midianitas, mais de 120 mil soldados, homens preparados para a guerra, cavalos, carros de guerra, soldados armados. Gideão com 300 homens. Deus disse: Gideão, não vai para a guerra. Gideão, você não precisa guerrear, você apenas vai tocar as trombetas. E quando você tocar as trombetas, eu vou colocar uma confusão no coração desses homens, e eles vão se degladiar entre si mesmos. E você vai ver a maior vitória na história da humanidade, onde um homem com 300 guerreiros, sem lutar, sem puxar da espada, venceu um exército de mais de 120 mil soldados. Sabe por que ele venceu, querido? Porque ele tinha uma. Qual é a palavra que você tem? Fica de pé no seu lugar. Qual é a palavra que você tem? Qual é a palavra que está no teu coração? Querido, Deus falou tantas palavras ao nosso coração neste ano de 2024. Deus tem liberado muitas palavras sobre nós, e eu quero que nesta noite você possa trazê-la diante do Senhor neste momento. Trazer diante de Deus, apresenta as tuas palavras, diga: Deus, o Senhor falou isso no meu coração. Talvez não foi aqui deste altar, desta plataforma, mas foi você lá no seu particular com Deus, na sua intimidade, no seu devocional. Talvez foi no momento que você estava lendo a Bíblia, ou talvez no momento de um aconselhamento, alguém trouxe uma palavra ao teu coração e você sabe que foi Deus quem falou com você. Eu quero desafiar você, querido, a ser ousado nesta noite, e a ser ousado em 2025, querido, a perseguir esta palavra, querido, a investir tempo em oração, a ser ousado, a buscar o Senhor, querido, a fazer o seu melhor. Você vai ser ousado, porque se você quer conquistar, você tem que ter ousadia. Você precisa ser alguém ousado, você precisa ser alguém que vai à frente. Ei, você precisa ser alguém audacioso, alguém que tem audácia. Não, eu vou, isso é para mim. Ei, você está num culto como este, querido, eu já ensinei isso para você. Se uma palavra daqui é liberada em sua direção, ei, querido, talvez não diz muito a teu respeito não, mas você percebe que ninguém pega, aí no teu lugar você diz: ninguém pegou, esta palavra é minha, eu tomo posse e eu saio daqui porque eu creio numa palavra liberada.
Nós temos liberado palavras sobre esta casa há muitos e muitos anos. Deixa eu dizer algo a você, querido. Eu consigo contemplar, o Senhor já está fazendo, o Senhor já está movimentando vidas, pessoas estão acessando o extraordinário de Deus. Sabe, querido, que são palavras que nós liberamos, e essas pessoas, elas creem. Quando eu converso, quando eu libero uma palavra, elas tomam isso no coração com fé. Ela diz: pastor, eu creio no que o Senhor está liberando, eu recebo essas palavras no meu coração, e elas estão acessando o extraordinário. Ei, eu tenho declarado sobre esta casa, querido, tempo, querido, que Deus vai abençoar a sua vida, um tempo que Deus vai trazer provisão, um tempo que Deus vai trazer prosperidade. Ei, eu tenho declarado que a riqueza vai vir sobre esta casa. Ei, você não entendeu, a riqueza vai alcançar muitos desta casa. Deus vai levantar homens e mulheres poderosos, querido, financeiramente nesta casa. É para aqueles que creem. É para aqueles que creem. Eu quero, nesta noite, orar com você. Fazemos algumas declarações. Como nós começamos, profetizando 2025. E eu gostaria que neste momento você pudesse repetir após mim. Com seus olhos fechados, você vai declarar com fé no teu coração o que eu vou estar liberando sobre você, o que nós vamos estar declarando. E a cada uma dessa declaração vou dar a você um tempo para que você acrescente no seu coração o que o Espírito está falando, porque você sabe o que Deus tem para você. Nós queremos declarar que 2025, meu amado, será um ano muito abençoado sobre a sua vida. Será um ano de prosperidade. Será um ano onde você vai ver o extraordinário de Deus sobre a sua casa. Um ano onde você vai ver Deus fazendo algo extraordinário sobre você. É um ano onde, como igreja, nós vamos, querido, avançar. Nós vamos ver algo extraordinário. Nós cremos no nosso coração. Eu creio em nome de Jesus. Então eu quero que você possa repetir após mim. Feche os teus olhos. Diga assim: eu creio no poder da palavra profética. Eu creio no poder que há em minhas palavras. Eu vou profetizar sobre a minha vida. Vou liberar palavras de poder, palavras proféticas, porque eu acredito no poder de uma palavra liberada. Diga aí nesta noite: eu quero declarar: eu viverei um novo tempo, uma nova estação já está surgindo, e eu vou viver o extraordinário de Deus em 2025. Eu profetizo sobre a minha família: minha casa está guardada, está debaixo das promessas do Pai. A paz, o amor, a alegria, saúde e a presença de Deus estará presente a cada dia, nos guiando, nos direcionando, nos guardando. Eu e minha casa estamos guardados pela presença do Senhor. Eu quero declarar sobre os meus negócios. Eu declaro que a criatividade, a sabedoria será minha força e direção. Eu vou crescer, eu vou prosperar, terei prosperidade em meus negócios. Eu declaro um tempo de expansão. Entrarei em lugares que ainda não acessei, lugares de prosperidade, lugares de crescimento, lugares de grandes riquezas. Sobre o meu ministério, eu profetizo que em 2025, um novo tempo de consciência, despertamento espiritual é o que eu vou viver. Uma nova estação sobre o que Deus me chamou a ser e fazer. Sobre o meu ministério, eu vou viver. Eu viverei e verei
a manifestação do poder, da presença, da unção do Espírito Santo. O meu ministério vai crescer, vai acessar novos lugares, vidas serão abençoadas, famílias serão abençoadas, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sobre a minha saúde, diga: eu declaro que a mão do Senhor que cura, sara, levanta, restaura, liberta e quebra cadeias e fortalezas, estará aguardando toda a minha casa com muita saúde, graça e paz. Eu e minha casa estamos guardados, praga nenhuma chegará à minha tenda, maldição nenhuma chegará à minha tenda, terror noturno não chegará à minha tenda, praga que assola o meu dia não chegará à minha tenda, porque o Senhor me guarda e me cuida. Eu e minha casa estamos abençoados em nome de Jesus. Eu quero abençoar os meus filhos. Eu profetizo que em 2025 meus filhos, que são herança do Senhor, eles terão experiências com o Senhor, eles terão revelações, eles serão sensíveis à voz do Espírito. O temor do Senhor guiará, conduzirá, será luz em seus corações. Eles andarão em obediência, seus corações estarão rendidos a obedecer a palavra do Senhor. Em 2025 eu ousarei a crer, a confiar, a caminhar em fé, declarando cada palavra que foi liberada sobre esta casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, tudo aquilo que Deus falou, que Deus liberou, eu declaro, ousarei a crer e a confiar, e eu estou certo de que o Senhor se manifestará sobre cada palavra que Ele tenha falado. Ele me guiará em fé, Ele me ajudará a crer, Ele não me deixará no meio do caminho. Se eu enfraquecer, Ele vai ser a minha força. Se eu desanimar, Ele vai ser aquele que vai me levantar de novo, porque eu creio que com ousadia eu declaro hoje: viverei cada palavra liberada sobre esta casa, em nome de Jesus. Diga: em 2025 eu declaro sobre a minha igreja, eu declaro que já estamos debaixo de um novo vinho, já estamos debaixo do vinho novo, já estamos debaixo de um novo tempo. Rios já estão jorrando no deserto. Diga: eu creio que o tempo de avançar já chegou. Há uma grande nuvem de chuva que traz frutos, que traz grandes colheitas, já está se movimentando. Eu já o contemplo pela fé. Verei famílias, verei lares, verei jovens, crianças, adolescentes, meia idade, melhor idade. Eu verei as nossas cidades: Içara, Criciúma, Forquilinha, Siderópolis, Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Morro Grande, Pedras Grandes, 13 de Maio, Balneário Rincão, Jaguaruna. Eu declaro que o tempo de avançar, o tempo da colheita, o tempo da expansão do reino já chegou. O ativar do Senhor em nossos corações já chegou. Diga: eu creio que o Senhor já liberou para nós a chuva da grande colheita, a chuva da expansão. Diga: eu declaro
Verdade, igreja. O tempo de avançar, o tempo de expansão já chegou. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Celebre ao Senhor. Celebre, celebre, celebre. Adore, adore, celebre, celebre. Aleluia. Um novo tempo, um novo tempo. Celebre um novo tempo sobre você. Há uma nova estação sobre a sua vida. Há uma palavra sobre você. Há uma verdade sobre você. Receba no teu coração. Tenha ousadia. 2025 você vai conquistar com ousadia. Você será ousado. Você terá ousadia para orar. Você terá ousadia para pregar. Você terá ousadia para acessar novas portas. Você terá ousadia para criar. Ei, o tempo novo já chegou. Faça parte do novo tempo. Você é parte deste novo. Ei, você é parte deste novo. É com você. Somos nós. Somos igreja do Senhor. É sobre você que Deus está dizendo: o novo já chegou. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: o novo já chegou. É com você. É com você. Aleluia.